sarará. Glória a Deus, Ele reina, amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, meus amados. Sentiram a presença do Senhor aí na sua casa? Quantos sentiram a presença do Senhor nesse momento aí? Deixa o seu amém. Cris, vê se o povo deixa amém aí. Tá? Aleluia. Meus amados, dá vontade de, quando as pessoas passam aqui, deixar tudo preso dentro da igreja, né? Ó, vocês não vão embora hoje, vocês vão ficar aqui para cultuar conosco. Vontade de trancar as portas e para as pessoas não voltar para sua casa. Mas sobre tudo isso que está acontecendo, meu amado, tem um propósito de Deus. E, na verdade, nós nos preocupamos mais com o que está acontecendo do que é o propósito de Deus para nossas vidas. É necessário que tudo isso aconteça para que se manifeste os filhos de Deus. Para que os filhos de Deus possam aparecer no meio do caos e proclamar a palavra do Senhor, dizendo que Jesus breve voltará para levar a sua igreja imaculada, sua igreja adornada, e que nós, nos finais dos tempos, irmãos, nós iríamos viver pela fé. A Bíblia nos fala que o justo viverá pela fé. E aqui se inicia o princípio de nós começarmos a colocar a nossa fé em prática em Cristo Jesus. E muitas das vezes a gente pensa que o desejo do nosso coração, não é que nós pensamos, mas o desejo do nosso coração é que tudo isso acabasse agora. Que tudo isso que está acontecendo no Brasil e no mundo acabasse agora. Só se nós pararmos para analisar, as coisas parecem que está ficando um pouco pior no Brasil. Para nós, para todo mundo. Mas nós, servos de Deus, temos que nos atentar que desde o princípio, desde o início, quando os cristãos começaram a ser perseguidos, irmãos, foram aí que a fé deles aumentaram cada vez mais. Quando Paulo perseguia, ainda Saulo perseguia os cristãos, irmãos, a gente vê que crescia cada vez mais e mais. Então nós temos que nos levantar nesta hora, não ficar desanimado, cabisbaixo, borocochô dentro de casa, só reclamando, dizendo até quando vai durar isso, quando vai acabar, ai meu Deus, eu não aguento mais. Não, nós aguentamos. Lembra de Cristo quando ele estava no Monte das Oliveiras, e ali ele suou sangue, dos seus poros não saía água, mas saía sangue. Ele estava sendo imprensado, irmãos, porque uma coisa terrível ia acontecer. Nós também temos que ser imprensados, para nos preparar para aquilo que Deus quer realizar na nossa vida. Então, meus amados, embora vocês não estão aqui fisicamente, mas espiritualmente, eu sei que na sua mente aí você se imagina aqui dentro, junto com os irmãos, abraçando, né, cumprimentando, saudando uns aos outros. Então, aí é onde você está na sua casa, faz assim com os braços, ó. Receba esse abraço aí, em nome de Jesus. Receba esse abraço aí.
porque eu estou com muita saudade do seu abraço. Eu estou com muita saudade, irmão, de sentir os seus braços me envolver e os meus braços te envolver no amor de Cristo. Nós precisamos uns dos outros, amém? Mas enquanto isso não acaba, enquanto isso não tem um fim, vamos esperar no Senhor, amém? Você que está com a sua Bíblia aí na sua casa, abra ela no livro de Mateus, capítulo 8, versículo de número 23. Irmão, já faz aí uns 2 meses que eu não ministro a palavra aqui na igreja. Estava um pouco de férias aí, mexendo ali no som, preparando as lives. Graças a Deus o Cris sempre nos auxiliando, e hoje ele está no comando aí da live aí, nos abençoando em nome de Jesus, amém? Então é prazeroso, irmãos, a gente vê quando começou essa epidemia, quando nós começamos a fazer os nossos cultos online, como que era e como nós estamos agora. Mas não podemos nos acomodar não, temos que melhorar cada vez mais, para que o nome de Jesus seja propagado e mais vida seja alcançada, amém, meus amados? Então, você que já abriu a sua Bíblia aí, vamos iniciar a nossa leitura, para que junto nós possamos ouvir a voz de Deus, ouvir aquilo que o Senhor tem para tratar conosco nesta noite, amém? Diz assim: então, entrando ele no barco, e seus discípulos o seguiram, e eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhe então Jesus: por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Pai, a sua palavra foi lida nesta noite. Eu lhe peço, Senhor, que nesta hora cada coração esteja preparado para receber a sua palavra. Pai amado, Pai querido, que no mundo espiritual agora, Senhor Jesus, os teus anjos ministradores, ó Pai, estejam encarregados de fazer com que essa palavra venha brotar no coração da sua amada igreja, e daqueles, ó Pai, que porventura acessaram a página da igreja e ali pararam para ouvir essa palavra, porque nós cremos que o Senhor tem um propósito para com essa vida. Em nome de Jesus, ó Pai, que seus filhos agora sejam alcançados através da sua voz, não da minha voz, mas a sua, Senhor. Pai, os louvores foram entoados, louvores espirituais, cânticos, ó Pai, que engrandecemos o teu nome neste lugar. Grande foi, Senhor, a visitação do teu Espírito sobre este local, sobre as vidas que aqui estão, ó Pai. Sentimos, Senhor Jesus, a liberdade do teu Espírito fluir em nossas vidas, e é por isso, ó Pai, que nós vamos pregar agora a tua palavra, Senhor. Vamos compartilhar aquilo que o Senhor tem colocado em nosso coração, que possa o Senhor Jesus ser agora alcançadas as vidas que precisa de uma resposta, que precisa de uma solução para os seus problemas. Em nome de Jesus, ó Pai, que esta palavra venha de encontro à necessidade de cada um, para a glória do teu nome, ó Pai, em nome de Jesus. Meus amados, podemos ver nesse texto que Jesus estava pregando à beira do mar da Galileia, e ele ia saindo deste lugar para ir para outro.
Alguns dizem que ele ia a caminho da cidade de Gadara, passar por ali, e nesse caminho, coisas maravilhosas Jesus faz, porque aonde ele passa, ele faz grandes coisas, e na nossa vida não é diferente. E Jesus aqui, ele dá uma ordem para os seus discípulos, para eles entrarem no barco, para poder atravessar esse pequeno mar. Eles iam navegar ali por volta de uns 10 quilômetros mais ou menos, até chegar ao outro lado. E a Bíblia nos relata que nessa travessia, nessa época que eles estavam aqui, o mar ficava revolto, a tempestade se achegavam a eles, e os discípulos começaram a ficar com medo quando viu aquelas grandes ondas levando o barco de um lado para o outro. Se fosse eu e você ali também, meus amados, nós também ia ficar com medo, porque quem sabe alguns ali não sabiam nadar, até mesmo nós. Se eu cair aqui eu não vou me afogar porque eu sei nadar. Mas eu quero dizer para você, não é só o fato de saber nadar que nós vamos parar no meio do caminho, mas também o cansaço faz com que nós paramos. A falta de força faz com que nós paramos a nossa caminhada ou a nossa travessia. E nesse tempo muitos estão sentindo assim fraco e cansado. Mas eu quero dizer para você que nesta noite o Espírito Santo de Deus, ele vai renovar as suas forças. Ele já está renovando a minha e a sua força, para que nós não venhamos parar no meio do caminho, para que nós não venhamos parar no meio da travessia, e que nós possamos se achegar ao outro lado com Cristo. E Cristo ali, irmãos, ele estava cansado, porque se nós pegarmos os evangelhos, nós vamos ver a rotina de Cristo, que ele não parava, era de um lado para o outro, pregando, ensinando, curando, visitando os enfermos, fazendo a obra acontecer, fazendo o reino de Deus crescer na terra. E é bem verdade que ele também é carne, ele é homem. E quando ele quis aproveitar aquele momento da travessia para tirar um cochilo, uma soneca, quem sabe uns 5 minutos, uns 10 minutinhos, porque os discípulos estavam que nem uma criança, né? Quando os pais estão muito cansados, quer descansar e o filho não deixa. O filho fala: pai, eu quero brincar, pai, eu quero isso, e o pai fala: filho, estou cansado, estava trabalhando. Quem sabe Cristo fala para os discípulos: olha, vamos aproveitar que nós vamos atravessar aqui, eu vou dar uma descansada, e quando chegar ao outro lado vocês me chamam. Mas o engraçado de tudo isso é que os discípulos não esperaram chegar do outro lado. Quando eles viram a tempestade, a primeira coisa que eles foram fazer, foram acordar o mestre, foram chamar o pai. Quem sabe: Rabi, mestre, e agora? Nós vamos morrer, nos tira daqui. Deixa eu dizer algo para você, que o Espírito Santo de Deus, no começo dessa semana, essa palavra falou fortemente ao meu coração. Nós queremos sair da tempestade, nós queremos sair do meio de tudo isso que está acontecendo. Mas eu vou dizer algo para você, que Cristo não vai nos tirar do meio da tempestade. Não é nós que temos que sair da tempestade, é a tempestade que tem que se acalmar diante de nós. Quando Daniel foi jogado na cova dos leões, Jesus não tirou ele da cova, mas Jesus acalmou o leão dentro da cova.
Sadraque, Mesaque e Abednego, quando foram jogados na fornalha, Jesus não apagou o fogo daquela fornalha. Jesus não tirou a chama. Jesus estava com eles dentro da chama. Então, meu amado, não peça para o Senhor tirar você dessa tempestade, mas peça para Ele acalmar a tempestade. Tudo aquilo que se levanta na sua vida, tudo aquilo que faz com que você venha querer desistir, tudo aquilo que faça com que você pare, que você até mesmo acabe com a sua vida, quero dizer para você no nome de Jesus que essa tempestade vai cessar. Aleluia. E nós vamos chegar do outro lado. Nós vamos chegar no propósito que o Senhor quer para nossas vidas. Jesus já tinha um propósito para a vida dos seus discípulos, que era chegar do outro lado. Então eles não iam morrer, irmãos. Eles não iam morrer naquela tempestade. Eu quero dizer para você que nós não vamos morrer nessa tempestade. Nós vamos chegar do outro lado com Cristo. Aleluia. Porque tudo vai se acalmar, irmãos. Mas quando chegar do outro lado, nós temos que ser melhor do que nós estávamos no meio da tempestade. Porque no meio da tempestade, Jesus fala algo para esses discípulos que chama a minha atenção. Jesus olha para eles e fala: homens de pequena fé, homens medrosos, por que temes? Assim Ele está dizendo para nós: por que temes esse mal? Por que temes tudo isso que está acontecendo? Aonde está a sua fé? Sabe, irmão, quando tudo está bom, quando tudo está normal, nós falamos: não, eu acredito em Cristo, eu tenho fé em Deus. Olha, a minha fé move montanha no nome de Jesus. E quando o vento começa a bater em nosso barco, e quando o vento começa a bater, tirar as nossas estruturas, que nós começamos a ver os nossos alicerces sendo abalados por alguma coisa, nós começamos a entrar em pânico, nós começamos a ficar com medo, e começamos a dizer: Senhor, eu não vou aguentar, socorre-me, me ajuda. Ei, não precisa temer, não precisa ficar com medo, não. Eu quero dizer para você que Cristo está do seu lado. Embora você não está vendo com os olhos físicos, mas com os olhos espirituais, irmão, nem um dia sequer Ele nos abandonou, nem um dia sequer Ele deixou nós de lado, pois todos os dias Ele tem olhado para dentro da minha casa, para dentro da sua casa, Ele tem olhado para os nossos, e nós podemos ver que nenhum mal se achegou diante de nós. Então não tema tudo isso que está acontecendo, mas começa a pensar agora, começa a raciocinar: Senhor, qual o propósito na minha vida nessa tempestade? O que eu tenho que fazer, Senhor, nessa tempestade? Porque eu só quero sair daqui, eu só quero sair dessa tempestade quando for a tua permissão, Senhor. Porque a nossa vontade é de sair correndo, meus amados. A nossa vontade é procurar um lugar no mundo onde não tem essa epidemia, para que possamos ficar lá. Ei, mas não saia da onde Cristo te colocou. Não saia da onde Cristo te colocou. Ele nos colocou num lugar, e Ele quer que nós façamos aquilo que Ele desejou para nós. Ele colocou os discípulos dentro de um barco. Então não era para os discípulos sair do barco, tinha que esperar o barco chegar em terra firme para que eles pudessem sair, meus amados. Não ia adiantar de nada se eles mergulhassem
naquelas águas. Não ia valer de nada se ele saísse do barco. Se o seu barco, irmão, pode estar quase vindo a pique, mas não saia dele. Confia em Jesus. Confia no Salvador. Confia, espera nele, e você vai obter a sua vitória. A nossa vitória, irmãos, é herdar a salvação. A nossa maior conquista, a nossa maior vitória é a salvação. Nós vamos dizer: valeu a pena passar por tudo aquilo. Daqui uns dias isso aqui vai ser esquecido, meus amados. Sabe por quê? Porque Cristo é nas nossas vidas. Ele tem um novo amanhecer para mim, um novo amanhecer para você. Basta nós confiarmos nele. Tem pessoas que já estão desistindo da vida. Tem pessoas que estão pensando que os sonhos acabou, os projetos. Quero dizer algo para você. As promessas de Cristo vai cumprir, seja na tempestade ou fora dela, irmãos. Se Ele tem propósito na sua vida, se Ele tem propósito na minha vida, Ele vai cumprir. Seja na tempestade, fora, depois que passar, Ele vai realizar. É nessas horas que nós temos que nos levantar, irmãos. É nessas horas que nós, como igreja de Cristo, temos que levantar a nossa voz e começar a protestar o Evangelho, começar a protestar, falar sobre a vontade do Senhor. Não é ficar trancado dentro da nossa casa, só do sofá para a cama, da cama para o sofá, da sala para a cozinha, da cozinha para a sala e para o quarto. Não, irmãos. Senão, quando tudo isso passar, o nosso corpo físico não vai aguentar, irmãos. Sabe por quê? Porque nós vamos começar a ganhar uns pesos extra, e qualquer coisinha depois vamos ficar fadigados, não vamos ter ânimo para fazer nada para o Senhor. Sabe por quê, irmão? Não digo isso porque eu sou melhor, não, mas nós temos que ocupar alguma coisa, nós temos que fazer algo para nos movimentar, para cuidar desse templo. Eu fico imaginando quando Josué e Caleb, a um deles passa 40 anos, pensa, irmão Daniel, se ele ficasse na casa, ali na casa dele só deitado, só esperando a promessa se cumprir, se ele não fosse guerrear, se ele não fosse fazer outras coisas, será que o vigor dele seria o mesmo? E ele diz: a mesma fé que eu tinha, o mesmo desejo lá atrás, há 40 anos, é o mesmo de hoje. A mesma força, irmão. Olha quanto tempo se passou, e ele não desistiu. Quem sabe você está falando aí: a idade está chegando, já passei dos 40 faz tempo, já passei dos 30. Ei, eu quero dizer, o seu vigor tem que ser do meninão de 16, 17 anos. O irmão Daniel deu um amém aqui, ó. Aleluia. A sua força, o seu desejo tem que ser intenso, irmão. Porque vai chegando a idade, a gente começa a se conformar com tudo. Tá bom, pode deixar assim mesmo. Não, assim dá para levar. Não, irmãos. Queira o melhor. Faça o melhor em tudo. Faça o melhor em tudo para o Senhor. Está em crise, está em epidemia, mas não vai deixar. Eu vou dar o meu melhor com tudo isso acontecendo.
O seu culto aí na sua casa tem que ser melhor do que quando você estava aqui reunido com os irmãos. Sabe por que tem que ser melhor? Porque aí na sua casa não tem ninguém que vai olhar para você e você deixar você com vergonha. Irmão, quem sabe você na sua casa, para prestar atenção nesse culto, você fica sentadinho aí no sofá, ou então deixa lá tocando, falando, vai para a cozinha, vai pegar um copo de suco, vai pegar um biscoito, vai comer alguma coisa. Irmão, você está na casa do Senhor, você está na presença, só mudou o cenário. Só mudou o cenário, mas a presença continua sendo dele. Aleluia. Na hora dos louvores, aí na sua casa você tem que correr de um lado para o outro, você tem que pular, você tem que gritar, adorar com toda a sua força. Sabe aquilo que você tem vontade de fazer aqui neste lugar, mas muitas das vezes a vergonha não deixa, a timidez te bloqueia. Aí na sua casa não tem nada que te bloqueia, não tem nada que deixa você parado. Então se liberte na presença do Senhor, irmão, e faça o melhor. Não se conforme mais. Depois disso aqui que aconteceu com os discípulos, irmão, as coisas começaram a mudar na vida deles. Sabe, uma coisa que acontecia com eles, deixavam eles melhores. Quando Cristo foi crucificado, Pedro negou. E depois da crucificação, Pedro não fugiu mais das responsabilidades. Pedro enfrentou a morte de cruz, a qual ele disse: eu não sou digno de ser crucificado que nem o meu Senhor. Sabe por quê, irmão? A tempestade fortaleceu a fé de Pedro. Essa epidemia que está acontecendo, ela veio para fortalecer a nossa fé em Cristo Jesus, não para nos tirar da presença dEle, não para fazer com que nós venhamos parar de servir a Ele, mas isso veio para nos mostrar que mesmo tudo isso acontecendo, nada pode abalar a nossa fé, nada pode abalar a nossa fé em Cristo Jesus, meu amado. Ei, igreja do Senhor, está na hora de despertar, está na hora de se levantar, de parar de mimimi, de parar com conversinha paralela e começar a ir para cima. Pastor Lúcio, como que eu vou para cima se eu não posso sair da minha casa? Começa um propósito com o Senhor dentro da sua casa. Garanto que você não vai na casa do vizinho, mas você visita um parente seu. Começa a pregar o evangelho para ele, começa a falar as maravilhas do Senhor para ele. É a hora de nós edificarmos a nossa casa, porque de 3 meses para cá, irmãos, nós só temos ficado em nossas casas. E se nós pararmos para analisar, nós dizíamos assim, ó: eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo para minha esposa, eu não tenho tempo para os meus filhos, eu não tenho tempo para isso, eu não tenho tempo para aquilo. Você vê que agora não tem escola, não tem aula nas escolas. Algumas empresas estão deixando os funcionários em casa. Os cultos estão sendo online agora. E ainda é capaz de nós falar que a nossa vida está uma correria. E muitos ainda vão dizer que a vida está uma correria, que ele não tem tempo para fazer isso, ele não tem tempo para fazer aquilo outro. Irmão, sempre queremos arrumar uma desculpa. A palavra do Senhor diz que naquele dia Ele não vai tomar ninguém por inocente. Nós não vamos poder dizer que nós não tivemos tempo para a nossa casa. Sabe, em vez de ficar de picuinha, discussão, irmão, vamos nos abraçar. Vamos nos amar mais.
Lembra quando nós falávamos assim, ó, eu não preciso de fulano. Hoje nós sentimos falta do fulano. Sabe por quê, irmão? Porque nós precisamos ser tocados. E se nós não tivermos o amor de Cristo em nós, nós jamais vamos sentir falta do outro. Pois só quem tem o amor de Cristo que sente a falta do outro. Se você não sente essa falta, eu quero dizer que falta o amor de Deus na sua vida. Se eu não sentir falta dos meus irmãos comigo, está faltando o amor de Deus. Então, no meio desse caos aqui, dessa tempestade que está assolando o Brasil, é hora de nós, como igreja, começar a gerar um milagre em Deus. É tempo de nós negarmos as nossas vontades. Porque, irmão, a nossa vontade é ficar dentro de casa, assistindo, um baldinho de pipoca no colo, garrafinha de suco do outro. E a gente fala, essa era a vida que eu queria. Ficar o dia inteiro em casa, só comendo e bebendo, e tendo provisão chegando. Não, irmãos. Tudo isso tem um propósito de Deus. E nós temos que parar de, a culpa é desse, a culpa é daquele, a culpa é daquilo outro. Não, irmãos. A culpa é nossa. A culpa é nossa. Porque nós sempre falamos que no Brasil tudo é laico. No Brasil tudo pode. O Senhor está voltando os olhos para a nação brasileira. O Senhor está começando a colocar juízo sobre a nação brasileira. Pastor Lúcio, o senhor é maluco? Não, não sou maluco, não tenho medo de dizer isso. Mas o juízo de Deus está vindo, irmãos. E se nós não se atentar, nós vamos ser enganados por qualquer coisa. Não, vai melhorar, vai passar. Você vai ver agora como que vai ser depois disso, irmãos. Vai estreitar um pouco mais. Vai estreitar um pouquinho mais. Mas aqueles que são filhos, aqueles que são fiel, vão ficar na bênção. É necessário que tudo isso aconteça. Mas em vez dos filhos da luz ser prudente, os filhos da luz estão se tornando nécios. Estão começando a murmurar por qualquer coisa, estão começando a reclamar por qualquer coisa. E não consegue ver o agir de Deus, e não consegue ver a mão de Deus. Você quer ver só, para você começar a agradecer ao Senhor no meio de tudo isso que está acontecendo? Alguém da sua família foi contaminado? Alguém da sua família morreu por esses dias contaminado com o vírus? Faltou alguma coisa na sua casa para você comer? Está faltando alguma coisa para você aí? Se não está, irmão, começa a agradecer ao Senhor nessa hora por tudo isso. Começa a exaltar o Rei dos Reis, que no meio da tempestade Ele está trazendo provisão para você, Ele está trazendo provisão para a minha vida. Então não deixe as más conversações corromper a sua fé em Cristo Jesus. Não deixe o Sambalaxtobia da vida, irmão, desanimar a sua fé, não. Começa a ter ousadia, começa
acrescentar a sua fé em Cristo, e deixa isso começar a acender dentro de você, e você vai começar a contemplar a grandeza de Deus. Sabe, em vez de reclamar, você vai entender aquilo que Deus quer fazer com você, aquilo que Deus quer fazer com a sua casa. Irmão, tem pessoas que no meio deste caos, Deus está fazendo cada provisão que vocês não imaginam. No meio deste caos, tudo que está acontecendo, pessoas estão adquirindo bens em Cristo Jesus. Como pode, nesse caos, tudo isso? Isso é Deus, meu amado. Isso é Cristo Jesus. Não importa a tempestade que vai vir diante de você, mas importa o Deus que está com você. Nós ficamos medindo a tempestade de longe e esquecemos o tamanho do Deus que está conosco 24/48. Esse é o Deus que nós servimos, meus amados. Esse é o Deus que eu sirvo, esse é o Deus que você serve. Sabe, meu amado, quando essa palavra o Senhor colocou no meu coração, e o Espírito de Deus dizia assim para mim: Lúcio, permaneça onde eu te coloquei. Lúcio, permaneça onde eu te coloquei, não saia, mas fique, porque eu vou cessar essa tempestade na sua vida. Deus está dizendo para você: não saia da onde eu te coloquei, porque vou eu cessar a tempestade na sua vida. Porque se você fugir dessa tempestade, vai ter outra maior lá na frente. E se você foge da outra, vai ter outra. Mas se você espera em Deus, aleluia, Ele se levanta e começa a dar ordem. Ele começa a dar ordem e tudo começa a se acalmar. E a bonança chegará diante de nós. Eu quero dizer que quando tudo isso passar, meu amor, nós já vamos estar preparados para outra que vai vir. E não vamos nos desanimar mais. Você lembra Davi quando ele teve que enfrentar o gigante? Você lembra de Davi quando ele teve que enfrentar aquela tempestade chamada Golias? Só que antes dele enfrentar a tempestade chamada Golias, ele enfrentou uma tempestade chamada leão. O leão tem um tamanho, a ursa tem outro, é o dobro do leão. O tamanho do urso é o dobro do leão. E Golias era o dobro do urso. Uma luta maior do que a outra. E sabe o que mais me chama a atenção? É que Davi sempre estava preparado para essas tempestades. Depois da tempestade chamada Golias, vem a tempestade chamada Saul. O rei agora estava querendo matá-lo. E Deus não tirou ele dessa perseguição. Deus tirou a perseguição dele. Assim será comigo e assim será com você. Creia nisso, irmãos. Creia nessa palavra que está sendo ministrada no seu coração. Aleluia. Que você possa receber, tomar posse, e que a partir de hoje você não venha murmurar mais. Quando você encontrar com um vizinho, encontrar com um amigo, nossa, até quando vai ser isso? Não. Quando começar a reclamar, fala: ei, descansa,
Quem sabe você não tinha tempo para descansar, esse é o tempo que Deus está dando para você, descansa, confia em Deus, espera nele, e você vai alcançar a vitória. Aleluia. Então, meus amados, é hora de nós, como igreja do Senhor, muita tempestade vai vir diante de nós, e nós não podemos nos atemorizar com elas, nós não podemos perder a nossa fé com as tempestades que se levantam na nossa vida. É aí que nós temos que nos consagrar mais, é aí que nós temos que orar mais, é aí que nós temos que buscar mais o Senhor. Os discípulos estavam com ele, mas os discípulos não buscavam neles. Pastor Lúcio, como assim? Os discípulos só caminhavam com Jesus, porque depois que eles começaram a buscar em Jesus, nós vamos ver que eles pararam a murmuração. Nós vamos ver que eles não murmuraram, que eles não tiveram mais medo, mas que eles prosseguiram, e o objetivo dele era que toda a nação ouvisse a palavra do Senhor. O desejo do coração deles depois era que todo lugar que eles passassem, eles pregassem o evangelho e vidas fossem salvas. Esse vai ser o desejo do nosso coração a partir de agora, que as vidas neste caos venham ser tocadas pelo Espírito de Deus. Pastor Lúcio, e se alguém me chamar para orar, ore por ele. Ora, clama, e Deus vai fazer, irmão, aquilo que tem que ser feito. Nós somos representantes de Deus nessa terra. Se nós somos representantes, irmão, nós temos que representar Ele no caos. Quando o caos estiver acontecendo, nós temos que dizer para as pessoas: ei, pare, não fica desse jeito. Saiba que tem um Deus que te ama, saiba que tem um Deus que está cuidando de você, saiba que tem um Deus que está acalmando essa tempestade na sua vida. Não tenta lutar na tempestade com as suas forças, que você não vai conseguir. Nós vamos ser tragados por ela. Mas se nós pararmos, montarmos a nossa base de lutador, nós vamos começar a ver as brechas, e nós dizemos: é por aqui, Senhor, que nós vamos passar. É por aqui, Senhor, que nós vamos passar. Aleluia. Você lembra o povo de Israel, quando estava no deserto e os egípcios vieram atrás deles? Era uma tempestade que estava vindo, uma tempestade de soldados que vinham diante deles, e eles começavam a falar: Moisés, nós vamos morrer. Moisés, os egípcios já estão aí, menos de um dia para nos alcançar, e agora foi para isso que Deus os tirou. Mas como Moisés estava vendo aquilo que Deus queria, Deus mostra o mar para ele. Aos olhos de Moisés era impossível passar por ali, mas Deus fala ao coração dele: Moisés, toque nas águas. E quando Moisés toca as águas, ela se divide, e o povo passa. Você vê que Jesus, Ele vai acalmar a tempestade, e nós vamos chegar do outro lado, e nada vai nos tocar. Tudo isso que está acontecendo, irmãos, nós vamos passar. Nós vamos chegar na vontade do Senhor. Nós vamos passar o Covid, vamos passar o outro que vier, nós vamos passar, porque Cristo está conosco. Não é porque homens está decretando, dizendo, irmãos, tudo isso que está acontecendo no Brasil, eu vejo dentro da Bíblia, dentro da palavra do Senhor. O povo, num dia Faraó falava: não, pode ir. No outro ele falava: não, não vai mais.
Num dia libera o comércio, no outro não libera mais. Ah, é o homem? Não, é a vontade de Deus, irmão, porque nós não estamos prontos ainda. Nós não estamos preparados ainda. Oh, misericórdia. É tempo de nós começarmos a entender, irmãos. Ah, ele é o culpado, é ele que é isso. Não, não é ele, é a vontade de Deus, porque a palavra diz que Deus inclina o coração do homem aonde ele quer. E sabe quando tudo isso vai passar? Quando a nação brasileira estiver pronta. Quando todos os filhos de Deus estiverem prontos para adorar ao Senhor, irmãos. Você vê que quando o povo estava pronto para adorar, o Senhor fala: agora vai. E eles saíram, aquela multidão de pessoas, para adorar o Senhor no deserto. Nós nunca havíamos pensado que as igrejas brasileiras iam ser fechadas um dia. Nunca passou isso na nossa cabeça, que as portas das igrejas iam ser fechadas e que nós não ia podermos mais ter culto com pessoas reunidas dentro delas. Ouvíamos dizer na África, na Coreia, na China, nos outros lugares, nos outros países. Isso nós vimos acontecer, testemunhos, vídeos, mas no Brasil é a primeira vez. Estamos sendo escravizados de uma forma que nós não entendemos. Dizemos somos livres, mas não somos. Somos livres, mas não posso cultuar a Deus. Eu sou livre, mas eu não posso ter contato com meu irmão. Eu sou livre, mas eu não posso sair de dentro da minha casa. Eu sou livre, mas eu não posso trabalhar. Eu sou livre, mas eu não posso passear com o meu filho. Eu sou livre, eu não posso fazer isso. Que liberdade é essa? É tempo de nós começarmos a rever e entender que Deus está nos preparando para um grande feito nessa terra. Deus está nos preparando, irmão. Deus está nos moldando para que chegamos ao centro da vontade dEle, para que Ele libere do céu para nossas vidas algo tão grandioso que nenhuma nação ainda experimentou. Aleluia. A Bíblia diz que o que Ele tem preparado para nós nem olhos viram, nem ouvido ouviu, nem penetrou no coração do homem ainda. Quando tudo isso passar, irmão, Deus tem algo grande para derramar sobre as nossas vidas. Mas para isso nós temos que começar a nos preparar para as tempestades que vão se levantar. Essa não é a primeira, muitas outras ainda vão aparecer. E nós vamos se lembrar que nós temos um Deus que não nos deixa perecer no meio dessa tempestade. Amém? Receba essa palavra no nome de Jesus. E antes de encerrarmos o culto, nós vamos ouvir mais um cântico com o ministério de louvor. E depois eu quero orar com você. Amém? Em nome de Jesus. Com armas de fé, e nada irá resistir enquanto adorar. Em meio às tribulações, nosso Deus é vencedor. Nós o adoramos.
Teu nome infalível Os reinos regnam, Teu trono acima está. Teu nome imutável é. Glória a Deus. Amém, meus amados. Deus abençoe a cada um de vocês. Que vocês venham ter uma semana abençoada no nome de Jesus. Amém? Quero orar com vocês nessa hora. Querido Deus, amado Jesus, te damos graças, Senhor, por mais esse culto que o Senhor proporcionou para nós. Pelos amados irmãos, ó Pai, que se propuseram a estar, Senhor Jesus, assistindo esta live. Que o Teu Espírito Santo, Pai, venha visitar a cada um. Pai, te agradecemos por tudo isso que o Senhor tem feito em nossas vidas. No meio da tempestade, o Senhor tem colocado graça em nossas vidas. Senhor Jesus, te amamos. E a cada dia mais nós venhamos nos entregar por inteiro, Senhor, na Tua presença. Visita cada irmão, Senhor. Derrama da Tua graça sobre cada lar, ó Pai. E aquele que está com o coração aflito, que alcança paz em Cristo Jesus. Aquele, Senhor Jesus, que está com o coração angustiado, que encontra a paz em Cristo Jesus. Pai, visita cada um dos Teus filhos. Assim nós oramos nesta noite, para que o Senhor alcance a cada um deles, no nome de Jesus. Amém e amém. O amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as duas consolações do Eterno Espírito Santo esteja com cada um de nós, desde hoje e todo sempre. E todo o povo de Deus diz amém. Amém. Dá um abraço no seu filho, no seu marido, que está aí do seu lado, e diz que você ama ele, em nome de Jesus. Fique na paz, tenha uma semana abençoada, no nome de Jesus. E quarta-feira, se não puder abrir ainda a igreja, nós vamos estar aqui com a nossa live, no nome de Jesus. Amém? Fique na paz, um grande abraço.